graça e paz. Povo de Deus, hoje é dia de ensino, de estudo bíblico e de ensino sobre algumas coisinhas. Hoje estou em casa, hoje é o sábado de manhã, sábado da emenda do feriado, então eu aproveitei aqui para fazer um estudo com vocês. Hoje eu estou sem minha atual boininha, que me protege do sol, estou com a minha careca aqui. Ser careca não é fácil não, povo de Deus. Queima, mas tá bom. Essa é só uma forma da gente interagir, da gente se aproximar, quebrar o gelo, né? Entre influencer, entre aspas, pessoas que está aqui do outro lado do vídeo e vocês que estão em casa aí, pra gente se aproximar, ter o contato de irmãos mesmo, se sentir mais acolhido. Desde já dá o seu like, já se inscreve no meu canal, você não paga nada e você me ajuda muito. E hoje a gente vai estudar, eu tenho lido um livro que chama-se A Mão Invisível. Estou lendo esse livro, A Mão Invisível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é um livro que ele fala sobre a providência de Deus. Essa palavra providência que está tão em desuso no mundo de hoje, que todo mundo quer tomar a iniciativa por si próprio, tomar as suas decisões por si próprio, acha que consegue resolver tudo sozinho, acha que se ampara no seu conhecimento, acha que tem condições de resolver tudo sozinho e coloca Deus em segundo plano. E esse tema providência, que é a mão invisível, é totalmente ao contrário. É nós acreditarmos o que significa a palavra providência, né? A palavra providência significa que nós acreditamos no governo de Deus, que tudo está sob o controle de Deus. Todas as ações da terra, tudo está no controle de Deus, tudo. As coisas que vão ser positivas, as coisas que vão ser negativas. Então, essa é a ideia da palavra providência, a mão invisível de Deus. Então, a gente vai começar aqui. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro aqui, ó. Eu separei um trechinho do livro, que inclusive é bíblico, tá? Tem um versículo bíblico aqui, né? Não, eu vou fazer diferente. Eu vou ler aqui, começar pela Bíblia que está no livro e depois tem a explicação no livro. Bom, então pega a sua Bíblia. Vou esperar você pegar a sua Bíblia. Espero que esteja bem próximo de você. Você já sabe que vai ter um estudo bíblico, já esteja com a Bíblia próxima. Aí você pegou a sua Bíblia, você vai lá para o final, você vai para a Epístola aos Hebreus. Aos Hebreus, para quem não está ainda se familiarizando com as Escrituras, com a Bíblia, ela está mais para o final, tá? Ela é um livro depois de Filemão, que também está lá para o final, está lá no finalzinho. Na minha tradução aqui está na página 1215. Então, se vocês acharam, abre as suas Bíblias em Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 ao verso 3. Se todos estão com a Bíblia aí, que deserem acompanhar, se não, escutem com atenção. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só que interessante. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Então aqui, ó, esse versículo, principalmente o 3. Ele que é o resplendor da glória, se refere a Jesus. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. De ter feito a purificação, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Versículo bonito, poderoso. E aqui no livro,
o que ele nos fala? Ele leu o mesmo trecho aqui de Hebreus, ele cita o mesmo versículo que a gente leu, e aí tem a tradução, a explicação. Aí o livro diz assim: nesse texto, Cristo é citado como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como a gente leu no versículo agora. Na Confissão de Fé de Westminster, como define a providência de Deus, a Confissão de Fé de Westminster é a confissão que nós utilizamos nas igrejas reformadas, tá? Para vocês se familiarizarem. A Confissão de Fé de Westminster define a providência de Deus da seguinte maneira: pela muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Essa definição confessional faz referência a diversos aspectos da providência de Deus. Mais adiante, trataremos desses aspectos com uma maior abrangência. Para não ficar muito só a gente ficar em cima do texto, do livro e também das escrituras, a gente tem que ter um pouco, de conversa. Então, aqui deixa bem claro que Deus está sobre o governo de todas as coisas. E a gente fica causando a gente se preocupa muito, quer ter o controle sobre todas as coisas. E aqui, a soberania e o governo. Bom, a soberania e o governo de Deus significa o quê? Que Deus está no controle de tudo. Quando Deus está no controle de tudo, literalmente a palavra é uma redundância, está no controle de tudo. Sustento e preservação é o segundo aplicação. A providência é o que mantém a existência do mundo. O sustento e a preservação. A providência é o que mantém a existência do mundo. O rei Davi, já tem até acho que Salmos 27, se não me foge na cabeça, que ele diz: hoje sou velho, fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Então as nossas preocupações são maiores. A gente quer ter o controle sobre o que não está sob o nosso controle. Não vai faltar o pão, não vai faltar o amparo para aquele que está se dedicando ao Evangelho. Não vai faltar. A gente quer ter o controle, a gente quer adivinhar coisas muito à frente e a gente acaba não acreditando na soberania e um governo de Deus. Então a palavra providência, a gente tem que ter essa palavra em mente. Providência é que Deus vai tomar providência de tudo. A gente tem mania de querer passar à frente de Deus. É um mal humano. Por exemplo, você alcançou o Evangelho. Você já entendeu o Evangelho, o que Cristo pode fazer para transformar as nossas vidas através do Espírito Santo, a confissão de fé em Cristo. O Espírito Santo transforma. E aí você quer falar para as pessoas o tempo todo. Você vê ali o seu familiar, às vezes você tem uma pessoa próxima que está preso em alguma coisa do mundo, você vê que ele está se acabando e a gente quer chacoalhar a pessoa. Pô, você não está vendo o que você está fazendo com a sua vida? E esse não é o nosso papel. Nosso papel é evangelizar as pessoas quando tiver oportunidade. Assim que tiver a primeira oportunidade, fale sobre o seu testemunho, fale sobre a soberania de Deus, fala sobre que Deus está no controle, fala sobre arrependimento de pecado. Quem vai fazer o trabalho, seguir o trabalho, é o Espírito Santo. Não é nós que temos esse poder, não é nós. Porque às vezes nós ficamos pensando coisas que a gente menos imagina acontece. Entendeu? Coisas que a gente menos imagina acontece. Eu fui membro da igreja CCB muito tempo e por mais de 30 anos. E por N situações que aconteceram, que eu já comecei a ler as escrituras e vi que ali, na minha forma teológica de pensar, aquele evangelho não é o evangelho pregado, aquilo é mais um evangelho coaching, mais uma motivação. E aí eu comecei a ler as escrituras, procurei uma igreja bíblica e Deus vem trabalhando na minha vida e as coisas vêm acontecendo. E eu nunca fiquei batendo na tecla para algumas pessoas.
E para minha grata surpresa, essa semana, um familiar bem próximo meu, fiquei sabendo que a pessoa está ali querendo conhecer, a pessoa já conheceu o Evangelho de Cristo, e a pessoa também faz parte da denominação, e está conhecendo o Evangelho de Cristo, sem eu falar nada. Eu não precisei falar nada. Eu orei a Deus e a providência de Deus movimentou o coração dessa pessoa. É muito gratificante como ver como a mão invisível de Deus trabalha. Às vezes a gente quer ali chacoalhar por conta própria, mas o controle está nas mãos de Deus. E a intervenção de Deus não é como eu quero, como você quer. É como o plano de Deus já foi traçado antes da fundação do mundo. Por isso que a gente crê na soberania total de Deus sobre todas as coisas, coisas que a gente menos imagina. Às vezes vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, de repente, entendeu? Você não precisou fazer nada, você precisou atender o mandamento de Deus, né? Que a gente deve sim orar, fazer as nossas súplicas, sabendo que o governo e a vontade está sobre as mãos de Deus. Então, essa parte que eu queria falar para vocês, muito, muito bonito. O terceiro ponto é o suprimento de necessidades. A intervenção de Deus vem para fornecer o necessário para nós. Então, assim, o suprimento, Deus não vai deixar faltar as coisas, mas Ele vai nos dar o que é necessário para nós, não o que queremos. Então, muitas vezes a pessoa quer achar que é o suprimento de Deus, muitas vezes, vai ser o básico para a sua sobrevivência. E o básico é o suficiente. A alimentação, uma moradia, pode ser um cômodo, 2 cômodos. A gente quer um palácio, a gente quer uma casa grande. Isso é natural do ser humano. O ser humano ele quer coisas maiores, né? Isso é o nosso natural. Mas o suprimento de Deus não impede que Deus possa permitir que você tenha uma casa grande, um carro, coisas assim que aqui no mundo são tidas como maravilhosas, mas não é o que é ensinado no governo de Deus. O suprimento da necessidade é o que Deus nos promete, que não vai nos faltar o básico. E aí pode ser que desse básico a gente não sabe o plano de Deus para cada pessoa, mas a intervenção de Deus é para fornecer o necessário, não o que nós queremos, tá? Deixar isso claro. Que seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. O cuidado pessoal, mais um pontinho para a gente abordar. A Bíblia ensina que Deus é consciente das necessidades individuais e se importa com os caminhos de cada pessoa. Deus é consciente das necessidades individuais. Deus sabe de todas as necessidades de cada ser humano aqui na Terra e se importa com os caminhos de cada pessoa. Então, a pessoa acha que está abandonado, que Deus não está na vida dele, que está acontecendo determinadas coisas. Isso faz parte do plano de Deus. Tem algumas coisas, algumas etapas na vida que nós temos que passar para que esse plano se conclua. Eu, na minha história de vida, eu fiz vários planos profissionais, vários planos que eu achava que eu ia levar para um lado, não dava certo aqui, de repente a coisa para o outro lado, o caminho chegou. Sabe quando você está querendo fazer uma viagem? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você mora aqui em São Paulo, você quer ir para a praia, para o litoral paulista. Aí você faz o plano, você faz o seu plano, que o seu plano é ir pela Imigrantes. Porque, para quem não sabe, a Imigrantes é a estrada mais rápida, Anchieta é por onde descem os caminhões. E aí, você se direcionou pela Imigrantes. Você está indo lá na Imigrantes, chega lá na frente, aconteceu um acidente. Imigrantes fechada, a saída pela Anchieta. Você viu? Você não fez o planejamento, você queria ir pela Imigrantes. A Imigrantes é mais rápido, ela tem mais mãos, mais vias, né? Mais faixas, melhor falando. Então vai desenvolver melhor a velocidade, é mais segura, em situações, é mais rápido, não tem caminhões. Eu vou pela Imigrantes. No meio do caminho está fechada a Imigrantes. Você pega o retorno, a saída e pronto, tá você na Anchieta. No meio dos caminhões,
do meio da dificuldade dos caminhões, tá você descendo pela Anchieta, aquele monte de caminhão, descendo devagar, com medo, né? Porque são caminhões ali carregados que estão indo ao Porto de Santos. E você desce devagar, a viagem que seria em 40 minutos, de repente vai para 1h10, 1h20. Só que você desce a Anchieta, que a Anchieta é cheia de curvas, para quem não é aqui de São Paulo, ela tem muitas curvas e a velocidade é reduzida. E de repente, quando você vê, você tá ali embaixo. O Batão, a saída para quem quer ir ali pro Guarujá, né? Para pegar a Cônego Domênico, Rangoni, acho que é o nome. Ou você seguir para Praia Grande, ou você pegar a saída para Santos, mas enfim, você chegou na Baixada Santista. Porque o seu plano foi um, mas a providência de Deus foi outro. Eu estou usando essa metáfora para a gente entender que você, às vezes, eu fiz na minha vida material, eu fiz isso muitas vezes. Eu queria ir pela Imigrantes, a Imigrantes estava fechada. Eu fui pela Anchieta e cheguei. Cheguei ali, consegui ali criar meus filhos, né? Por situações que acontecem na vida. Eu já tenho um filho de 23 anos, uma filha de 18. E eu passei por situações financeiras em alguns momentos que eu fiquei apavorado, achando que e agora, como que vai ser? Eu tinha um plano traçado, mas o plano de Deus é o melhor para nós. E aí a gente chega na Praia Grande, a gente chega na Baixada Santista, por outra rodovia, por outro caminho. Então, esse textinho aqui final é esse, o cuidado pessoal, que Deus sabe de todas as coisas e das necessidades individuais e se importa com cada pessoa, com cada caminho. Que a gente quer entender tudo e não é tudo que a gente pode entender, né? Então a gente tem que ter em mente essa palavrinha providência. Então o nosso ensino hoje, ó, foi aqui sobre a Epístola de Hebreus, no capítulo 1, se você quiser ler depois, no verso 3, principalmente o verso 3, tá? Ele que é o resplendor da glória, que se refere a Cristo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, olha que glória, purificou os nossos pecados, sustenta todas as coisas nesse mundo e agora assentou-se à direita da majestade nas alturas. É um ensino maravilhoso. Quando a gente começa a acreditar nessa palavrinha providência, que significa o governo de Deus, a nossa vida fica mais leve. Sabendo que a gente faz a nossa parte, que é o nosso trabalho diário, o nosso serviço, a nossa educação aos nossos filhos, mas sempre acreditando na soberania e no governo de Deus, que Ele que é o que governa tudo. A gente não tem, a gente não quer que palavras, pregações que sejam motivacionais, palavras que você vai pisar, você vai fazer, Deus vai tirar a vida daquele que está te perseguindo, não vai acontecer. Não. A ideia dessa pregação, desse estudo, é nos transmitir paz, calma, tranquilidade, entendendo que a soberania de Deus é maior que tudo e que todas as coisas serão direcionadas para o nosso bem. Eu tentei lembrar do versículo aqui, todas as coisas, como que é mesmo o versículo? Fugiu da minha mente agora. Todas as coisas prosperam para aquele que quer o bem. Não lembro agora, fugiu da minha mente, né? Então, assim, a gente tem essa tranquilidade, essa paz. Quando a gente tem a certeza que está no governo de Deus, que a estrada que eu ia seguir se fechou, mas Deus vai me direcionar para uma outra estrada, nos faz entender e levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, fazendo a nossa parte, evangelizando as pessoas, acreditando que se aquela pessoa for um escolhido, um predestinado, Deus vai agir na vida dele, da família dele e as coisas vão acontecer. Então hoje o nosso estudo foi um estudo rápido de 20 minutos, para não ficar cansativo, sobre a soberania de Deus. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que termine esse estudo com uma reflexão, sabendo que Deus está no controle e que tudo vai ser direcionado por Ele. Isso nos transmite calma, tranquilidade, reduz um pouco essa nossa ansiedade sobre querer adivinhar tudo, sobre querer fazer tudo pelas nossas mãos. E não é tudo que cabe a nós. Tá certo? Ótimo dia a todos. Bom feriado. Talvez eu não sei se eu vou gravar mais alguns vídeos nos próximos dias. Se vocês quiserem algum tema específico,
Quiser escrever nos comentários, quiser sugerir alguma coisa, pode deixar aí que eu faço um estudo sobre isso. Mas o nosso estudo hoje foi sobre a palavrinha providência, governo de Deus. Graça e paz para todos e até uma próxima.